Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SalaCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, né, onde a gente conversa aqui com os principais executivos, gestores, né, administradores, pessoas que realmente estão formando, construindo o mercado de capitais brasileiros. E hoje a gente vai ter mais um papo aqui, acho que totalmente exclusivo, para a gente conversar com mais uma companhia aberta. Tem muita novidade acontecendo nessa companhia. Posso dizer assim que é uma companhia também fora do radar aí dos grandes investidores, e é por isso também que a gente acho que vale a gente conhecer cada vez mais essas companhias, tá? Então hoje a gente está aqui com o Felipe e com o Yuri. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Eles são executivos aqui da BlueTech. Então primeiro, né, eu acho que aproveitando para vocês se apresentarem, mas também apresentar a companhia, né? Então acho que alguns conheçam o código, né? A gente felizmente ou infelizmente acaba associando muito com o código, né? BLUT3, BLUT4, conhecer um pouco mais do que é a companhia hoje. Então hoje, acho que nesse bate-papo aqui, a gente fala muito mais do que a companhia será a companhia daqui para frente do que foi, mas é importante também, né, lembrar, porque já foi uma companhia, já era, né, uma companhia de capital aberto, agora com um novo nome recentemente, então talvez dar um passo para trás depois para a gente dar 2 passos para frente, né? Então novamente obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigado, Marco. Eu que agradeço aí a presença e o convite de vocês para participar aqui. A Blut é uma empresa, a gente prefere tratar como uma empresa nova, embora ainda seja uma das poucas empresas com CNPJ centenário listado na Bolsa. Uhum. A empresa era a antiga JB Duarte, era uma empresa foi muito proeminente no início do século XX, uma empresa fundada em 1914 e que produzia um óleo chamado óleo Maria, né, que era um óleo era um óleo de cozinha, que tinha praticamente na mesa de todas as cozinhas no Brasil, e alguns que não são tão velhos assim lembram porque usavam para enrolar o carretel da pipa, né? Então eles falavam, eu conheço. Uhum. E aí houve um movimento de mercado, né, que acabou chamando a atenção dos investidores. Foi um movimento especulativo, né, promovido por algumas pessoas, né, que se envolveram na empresa. Houve um momento de pump, né, muito forte, e esse movimento coincidiu com o fato do antigo controlador ser impossibilitado se tornar impossibilitado pela CVM de administrar empresas públicas, né? Uhum. Ele foi condenado por um processo que era por insider trading e manipulação de ações, né? Ele ficou impossibilitado. E aí o nosso grupo observou que naquele momento a empresa se apresentava como uma oportunidade de asset value, né? Que a gente chama, que é quando a empresa está sendo negociada muito abaixo do que os ativos que ela carrega, né? Então esse segundo grupo começou a adquirir posições relevantes nessa companhia, né? E no momento que esse controlador foi obrigado a ser afastado, nós assumimos a companhia, né? A proposição, inclusive, da mudança de nome da companhia ainda tinha sido feita pelo antigo grupo, né? Então foi uma mudança que não foi promovida por nós, e nós assumimos a partir dali. Tá? Só para recapitular aqui, a companhia anterior, vamos dizer assim, ela chegou a entrar num processo de recuperação judicial ou não? Envolve também terceiros, credores nesse processo? Como que... Ela nunca chegou a entrar num processo de recuperação judicial, tá? Ela tinha um passivo escondido que foi exposto no terceiro trimestre de 2021, tá? Já sob nossa administração, que era um passivo praticamente fiscal, né? Um passivo fiscal tanto da União quanto de ICMS do Estado de São Paulo. Tá? Mas a empresa mesmo nunca teve credores qualificados, né? Praticamente 98% do passivo dela ainda é um passivo fiscal, e a gente tem uma perspectiva muito grande de baixa, né? A gente tem promovido vários estudos profissionais, inclusive com empresas especializadas contratadas para esse fim, que apontam que mais de 90% desse débito já está com prescrição intercorrente. Então a gente tem uma perspectiva muito boa de que a gente vai conseguir reduzir esse passivo com praticamente sem nenhum desembolso de caixa, né? Ou com desembolso irrelevante de caixa. Boa. Depois a gente fala um pouquinho do contábil aí, transformando isso possivelmente, né, num patrimônio, enfim. Mas só para falar um pouquinho assim, vamos começar acho que do arroz com feijão, assim. Por que do nome, assim? Por que da escolha? O que vocês pensavam, vislumbram, né, na companhia, que eu sempre digo daqui 2, 5, 10 anos?
já também pensando no nome, na formação da marca, enfim, com esse nome assim, mais tecnologia, enfim, qualquer... Isso. Então, nesse momento de transição, no qual nós ainda não fazíamos parte, foi proposto essa mudança de nome. Tá? Houve um grupo intermediário de mercado que influenciou o antigo controlador a promover algumas mudanças. Né? Nenhuma delas fundamentalistas, digamos. Né? Eram mudanças que visavam unicamente uma projeção de imagem melhor, possivelmente, algo assim. Né? E dentro das políticas, eles mudaram o nome. Tá? Eu vim assumir como CEO posteriormente a essa mudança. Então, a mudança, o nome nunca foi cogitado a partir do momento que a gente assumiu a companhia. Para a gente, de fato, o nome talvez dentro do que a gente se propõe a ser hoje, o nome é o menos relevante, né? Quando a gente fala de nome, de marca, tudo isso agrega valor a um produto. Né? A empresa hoje ela não tem um produto e ela não pretende ter um produto específico. Né? Então, o nome é algo que a gente poderia fazer isso sob qualquer nome. XYZ Companhia, cadeira ou mesa companhia, né? O nome é irrelevante. Tá? Existe digamos, uma vontade nossa de mudar o nome ou propor um outro nome, inclusive pelo fato desse nome ser muito limitado, né, em termos de atuação, e como a empresa hoje pretende ter uma atuação mais abrangente, o nome talvez não caiba pelo tech, tá? Mas de fato não é o que a gente considera muito importante para a continuidade do negócio. Hoje, assim, falando bem simplificadamente aqui, hoje a companhia, como é que ela é caracterizada? Ela é uma holding, né? E até falando assim, depois sendo uma holding, quais são os veículos aonde vocês poderiam atacar, vamos dizer, super simples aqui, né? Quais são as atividades que vocês pretendem hoje com o estatuto, enfim, com os documentos que a gente tem hoje, né? Quando a gente assumiu, a gente tinha algumas possibilidades. A gente pegou uma empresa que tinha um patrimônio imobiliário, né? É relevante o patrimônio imobiliário da companhia, tá? Mas que não poderia ser utilizado ainda. Tá? Porque ele está bloqueado por processos fiscais. Por execuções fiscais. Tá? Então a gente não poderia fazer nada imediatamente com esses imóveis. Ou seja, a gente não poderia criar um core em cima desses imóveis, um core business em cima desses terrenos, né? Seja agropecuária ou extração de madeira, nada nesse sentido no curto prazo. Tá? Então a gente poderia criar um negócio do zero. Era a oportunidade que a gente tinha ali de criar alguma coisa do zero. Então se a gente vai criar alguma coisa do zero, o que a gente faz? Vou fazer o que eu quero fazer. Né? Então, o que eu quero fazer? Eu posso fazer qualquer coisa, produzir canecas, posso fazer, eu tenho que começar um negócio. Né? Para isso eu preciso de capital. Geralmente eu preciso seguir por um caminho que seja intensivo em capital, ou que eu preciso de capital para iniciar, né? Um capital inicial para montar uma fábrica, alguma coisa assim. Ou eu posso trabalhar com alguma atividade asset light, por exemplo, botar uma consultoria, alguma coisa que eu possa trazer gente para dentro. Né? Quando a gente pensou em todas essas possibilidades, a gente viu que existia um trunfo ali por trás, que é uma prerrogativa de uma empresa capital listada, de capital aberto listada em bolsa. Sim. Que ação é dinheiro. Valores mobiliários podem ser utilizados para transacionar. Né? Então, quando a gente percebeu essa possibilidade, a gente viu que seria interessante promover um estudo de mercado para identificar se haveria um interesse, digamos, do público ou de empresas em serem vendidas, recebendo pagamento em ações. A partir daí a gente começou a prospectar a empresa e descobriu que de fato existe um nicho de mercado que não é atendido pelos grandes bancos, né? E que ao mesmo tempo tem um grupo que é muito pequeno para poder fazer um IPO, ser listado diretamente, porque envolve custos, envolve oportunidade de entrada, envolve janela de oportunidade, envolve relacionamento com o mercado financeiro, envolve uma série de fatores que são impeditivos para que eles entrassem. Né? Mas que esses empreendedores se beneficiariam de certa forma. Por quê? Porque ao participar de uma holding ligada ou listada em bolsa, eles poderiam ao mesmo tempo absorver a parte da nossa governança corporativa, do escrutínio de mercado, né, a visibilidade que o mercado gera para aquelas companhias, e a gente conseguiu descobrir um nicho de mercado para isso. Tá? A partir disso, a gente traçou um plano de negócio que envolve a aquisição dessas empresas, né, mediante pagamento em ações. É claro que uma parte desses pagamentos, a gente está estudando uma parte de pagamento em cash, esse é um modelo que não está fechado ainda, tá? Mas de tudo que a gente enxergou ali, a primeira opção foi
a empresa vai ter que se tornar uma holding não operacional, ou seja, uma holding não financeira de investimentos e participações. Né? E em cima disso, a gente também não pode se dar o luxo de escolher um mononicho. Já que, para a gente fazer isso, a gente teria que ter um foco muito grande em um nicho específico. É difícil achar empresas boas, você sabe, né? A gente olha para muitas empresas e muitas empresas não têm ali o mínimo necessário para você querer fazer parte, né? Ou às vezes é uma empresa excelente, mas estão pedindo um valuation absurdo. Então, você tem vários limitadores, né? Então, a gente não poderia se dar o luxo de ser mononicho. Isso fez com que a gente olhasse o mercado como um todo. Então, hoje a gente olha empresas de vários setores buscando essa possibilidade de adquirir participação. Vários setores, vários tamanhos também. Assim, ou tem uma escala assim, vamos de faturamento de 5 a 10 milhões por ano, como é que é um... Não, por quê? Nós somos uma empresa com um market cap muito baixo, tá? Gira em torno de 15 milhões. Se a gente pensar em qualquer tamanho de negócio hoje, imaginando que a gente vai construir um portfólio, praticamente qualquer negócio serve. Tá? Desde que, obviamente, siga alguns critérios. Né? Então, é interessante para a gente que tem uma administração lá dentro, que queira tocar um negócio e tem interesse unicamente em fazer um cash out pequeno ou um planejamento sucessório para uma parte da família, né? Alguém que esteja visualizando ali uma forma de agregar valor ao próprio negócio fazendo parte de um grupo listado em bolsa. Tá? Mas, a princípio, não existe nenhuma restrição de tamanho nem de tipo de negócio. Tá. Deixa eu só entender aqui quando você fala da questão dessa possibilidade da construção da holding, o quanto que depende, porque assim, você tem duas variáveis, no meu entender, que são super importantes, que são o ativo e o passivo. Eu digo assim, ativo, como você fala, imobilizado, que talvez pode ser algo substancial, né? Para nós aqui que estamos escutando, pelo menos eu como economista não entendo nada de jurídico, difícil de precificar, né, de entender assim, velocidade, chance de sucesso, enfim. E o lado do passivo também, que é algo que também pode ser substancial, né? Mas a pergunta é, o quanto dessas possíveis aquisições depende desses dois movimentos, né? Ou seja, só a hora que a gente monetizar algum ativo imobilizado, a gente vai fazer alguma aquisição, enfim. Como é que eles se conversam, depende um do outro, né? Não dependem. Tá? A gente está olhando um fator multiplicador esperado, né? Que não é uma certeza, mas é um fator multiplicador esperado pelo movimento de balanceamento desses ativos e passivos. Então, a gente tem uma empresa que tem um passivo muito grande, mas que existe uma perspectiva muito boa de baixa desses passivos via prescrição intercorrente. Tá? Então, qual é o esforço que se faz para você dar baixa nesses passivos? É um esforço de mão de obra. Tá? É um esforço jurídico de mão de obra, mas com custo de honorários. Né? Você tem um custo que é ínfimo em relação ao tamanho do passivo. Então, você vai pegar, por exemplo, você tem um passivo de 100 mil reais, você vai ter a empregar tantas horas, né, em honorários para você dar baixa naquele passivo. Tá? A gente fez baixa, esse trabalho já vem sendo feito, a gente deu baixa em passivos, a gente fez formulário fato relevante, divulgação de fato relevante para esses passivos. O mais recente, inclusive, foi uma baixa que a gente deu de 40 milhões de reais. Né? Então, quando a gente olha esse fator multiplicador de valor, né, que é formado pela baixa dos passivos com um desembolso baixo de capital, ao mesmo tempo que a gente incorpora ativos geradores de caixa, que tem o valor intrínseco, né, que vai ser atribuído à empresa à medida que isso vai acontecendo, a gente enxerga esse balanceamento que vai acontecer de uma forma muito rápida. Né? Essa é uma perspectiva que a gente tem, pelo menos uma expectativa que a gente tem de que isso vai acontecer de uma forma muito rápida. Mas elas não dependem necessariamente uma da outra. Sim. Tá? Quando eu acho que até para ilustrar aqui, para quem está acompanhando, mas qual que é a melhor forma para a gente acompanhar todo esse processo, no sentido, como você falou, no ativo e no passivo, por exemplo, realmente acompanhar os possíveis fatos relevantes, enfim, como que a gente consegue acompanhar o dia a dia? Porque acho que um caso que acho que não tem nada a ver aqui, mas todo dia a gente fala sobre isso, é a questão de Oi. Né? Hoje, os investidores de Oi vão lá procurar o credor, às vezes uma assembleia de debenturistas, né? Mas como que é a melhor forma realmente de acompanhar e até para entender um pouco do potencial, né?
como que realmente a gente pode ficar no dia a dia, né? No nosso caso, isso é curioso, porque no nosso caso a gente não tem credores né, financeiros da companhia. Então, você não tem interesses nessa cobrança que não sejam o próprio fisco. Sim. Tá? Isso muda bastante a dinâmica do negócio, né? Alguns dizem que é mais fácil trabalhar com credores financeiros, né? Que você negocia, paga, não sei o quê. Com fisco é muito parecido, né? Você também consegue... É óbvio que a gente tem essa grande possibilidade de dar baixa nesses débitos, né? Mas também existe a possibilidade de refinanciamento deles. Se restando um valor residual, né? Ou que a gente não tenha por direito a possibilidade da baixa, será feito um refinanciamento. Tá? A melhor forma de acompanhar isso é enxergar que existe uma proposta de trabalho em cima disso. Essa proposta envolve essa baixa desses passivos, né? Mas ela é independente do que está acontecendo nessa área. Tá? Se a gente for considerar, por exemplo, que a gente tem um valor de mercado hoje que é sustentado por alguma perspectiva de mercado, né? Que ainda não é otimista. Né? A gente tem uma perspectiva de mercado ali realista, alguma coisa está precificando a companhia em 15 milhões de reais. Alguma coisa. Né? Então a gente não tem uma perspectiva talvez neutra com viés baixista da empresa, já que ela não apresentou nada ainda. Né? A não ser a própria mudança de gestão e uma proposta nova de negócio. Então, quando você enxerga isso e coloca na mesa que ela tem uma proposta nova de negócios, né? O que ela vai trazer de valor intrínseco para essa proposta nova? Né? E qual vai ser o custo de baixa desses outros processos? Fluxo de caixa gerado, fluxo de caixa livre gerado pelas empresas que a gente está adquirindo, menos fluxo de caixa da manutenção da companhia em bolsa, menos o custo de dar baixa nesse processo, vai ser o nosso fluxo de caixa livre. Né? Considerando que tudo mais constante, o nosso valuation vai ser o valuation das empresas que a gente está adquirindo. Então a melhor forma de acompanhar isso é justamente o que a gente vai anunciar para o mercado em termos de negócios sendo feitos, de resultados das empresas que a gente está participando, tá? E como essas empresas estão participando impactam no resultado consolidado da holding. Tá? Legal. Do outro lado agora, para acompanhar o lado do ativo, né? Vocês também, você citou que você tem uma série de ativos, talvez alguns também mais ligados à justiça, enfim, em relação o quanto disso vocês podem monetizar, né? Se tem algum número aqui que vocês podem passar. E segundo, o quanto você vai realmente transformar isso em caixa ou de repente transformar num ativo gerador de caixa, né? Ou seja, vamos pegar e vender, se a gente for reconhecido, enfim, na justiça, ou vamos transformar ele num ativo gerador de caixa, como você falou assim, tem um pedaço ali de uma agricultura, né? Vamos deixar gerando caixa, não sei se é o seu negócio ou não, você fala, vou querer colocar aqui para dentro, mas será que eu vou conseguir tocar isso? Enfim, para a gente olhar um pouco aqui para o lado do ativo, aqui do que pode ser e como acompanhar também. Não, perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque é uma questão de core business mesmo. Né? A gente tem parceiros que atuam na área agrícola, agropecuária. Tá? Existe essa possibilidade. Mas como o foco hoje na solução desses ativos ainda é em desembaraçá-los, né? A gente não pensou em nada específico para eles. Tá? Existe a possibilidade de arrendamento, existe a possibilidade de trabalhar algo específico, mas aí é uma questão de core. Se a gente tiver um parceiro que entre em co-investimento em alguma atividade dessas, é interessante que a gente entre com o ativo e ele com o operacional. Tá? Mas se for um ativo que está lá, que é possível monetizar e que pode ser interessante arrendar, a gente arrenda. Tá? Eu acho que essa é uma questão que a gente costuma olhar ativo a ativo. Tá? Mas não existe nenhum projeto específico para um deles ainda. Claro que a gente estuda vários projetos, né? Na verdade, o patrimônio está todo em diligência. Como a transição não foi uma transição, como posso dizer, amigável, a gente está fazendo diligência, conhecendo todo o patrimônio da empresa, estudando a questão judicial de cada um deles, para depois que a gente tiver uma visão clara do patrimônio, a gente tomar a decisão do que é que vai ser feito. Mas hoje, assim, por exemplo, se pegar contabilmente, depois você me corrige se os termos legais aqui, contábeis, estão corretos ou não. Mas a gente tem ali um patrimônio já registrado na companhia. Existe. Né? E também talvez tenha um patrimônio que talvez a gente não consiga, vamos dizer assim, enxergar, não esteja ali, de certa forma, contabilmente bem registrado. Né?
Mas o que tem aqui de patrimônio hoje na companhia não é esse o ponto que a gente está discutindo. Estou discutindo realmente o potencial que pode trazer valor aqui. Isso. O que nós temos hoje de patrimônio mapeado, nós estamos fazendo realmente diligência, ver o que é que existe nas propriedades, qual a atividade que hoje são desenvolvidas nela. Temos indícios de atividade de silvicultura, de pecuária, que isso tudo nós estamos levantando para poder ver como que a companhia vai se posicionar diante disso que já está sendo executado nas propriedades. Tá certo. Falando, acho que, se me falha a memória, depois vocês também me corrigem se estiver errado, mas acho que recentemente vocês fizeram um comunicado ao mercado, não foi não sei se uma possível transação, enfim... que acho que, não me falo a memória, foi um dos últimos comunicados aí. Se você puder trazer mais uma atualização, né, do que é esse possível alvo, enfim, como é que são as perspectivas, enfim, como está esse processo. Perfeito. A gente fez a gente está em conversa com algumas empresas, né? Nada que a gente possa divulgar aí no mercado. Obviamente, a divulgação ao mercado ela é tanto uma questão de obrigatoriedade, mas uma questão de governança. Uma que a gente divulgou se refere ao Grupo Rão. O Grupo Rão, um dos maiores grupos de delivery do Brasil, se auto-intitula o maior grupo de delivery, na verdade. Tá? É um grupo que começou com o Sushi Rão, hoje eles têm o Pizza do Rão, né? Tem o árabe, que tem o hambúrguer do Rão, quer dizer, é um modelo, toda a linha de alimentação. Então, é um modelo de replicação de negócios, né? Gerido por um pessoal muito competente em replicar esse negócio. Tá? Então, as conversas com o Guilherme, que é o CEO do Rão, ele fala o seguinte: Felipe, na hora que eu percebi aqui, né, que o Sushi Rão ele poderia ser replicado para um outro modelo e que a gente poderia expandir via franquias, né? Aí a gente já fala, por que não a pizza do Rão? Por que não o hambúrguer do Rão? Né? E o Rão ele é uma empresa do Rio de Janeiro, mas concentrado mais no sudeste do Brasil, mas ele tem até uma unidade em Portugal. Então é uma empresa em franca expansão, com uma oportunidade enorme de crescimento no Brasil. A pandemia, de certa forma, ajudou muito o crescimento, porque as pessoas passaram a pedir muito, né, comida em casa. Tá? É um modelo de negócio que se concentra mais ali na classe C, e então vende muito por volume. Né? E essa empresa tem um faturamento total do grupo dos franqueados de 150 milhões ano. Tá? É uma empresa relevante, uma empresa que cresce bastante. O que eles estão fazendo hoje é promover essa expansão, tá? E com uma estratégia de escala. Então, a escala oferece muita possibilidade de atração de franqueados. Tá? Existe uma taxa, né? A principal plataforma que eles usam para fazer as vendas é o iFood. Né? O iFood cobra uma taxa e, obviamente, pela escala, é como qualquer outro negócio. Né? Pela escala, você consegue reduzir ou barganhar, né? A famosa barganha do consumidor e barganha do fornecedor. Você consegue barganhar essa taxa e reduzindo essa taxa. Essa taxa funciona também como uma forma de poder de barganha. Então, se eu digo para você que você abrindo o seu Saravali Sushi, né? Listando lá no iFood, você vai pagar, digamos, 20%, 25%, né, de taxa para poder vender o seu produto, mas que eu consigo pagar 15%, falo, por que você não bota a minha bandeira, né, e a gente divide essa taxa, ou você paga uma taxa menor, ou você consegue ter um benefício de marca que já é mais conhecido, né? Você tem diversos fatores aí que podem agregar o crescimento do seu negócio. Né? Então existe uma expansão bastante agressiva nesse sentido. A empresa acabou de se apresentar aqui em São Paulo no evento de franchising, né, de franquias. Foi um sucesso o evento, eles apresentaram para muitos potenciais interessados na expansão da franquia, e a gente conseguiu uma negociação em que a gente adquiriu um percentual que ainda não foi divulgado da companhia, mas com o intuito de trazer para o nosso lado, né? Também com o objetivo de agregar valor dentro de todos aqueles itens que eu te falei no início, né? A gente leva um pouco da experiência de mercado para eles, a gente leva um pouco de escrutínio de mercado, a gente leva um pouco de modelo de governança e a visibilidade que o mercado pode trazer para o negócio deles, até para atrair outros investidores e fazer com que a empresa cresça. Tá. Então, só para entender, caso realmente confirme essa transação, e aí de fato, né, começa a funcionar o desenho de uma holding de fato, com sua participação no resultado lá,
provavelmente minoritário que você vai ter, né, nessa companhia. Exatamente. E aí é o primeiro de alguns negócios, né? Com o objetivo de criar um portfólio. A primeira regra, né, de investimentos é criar um portfólio. Então a gente vai criar um portfólio diversificado, tá? Com essa e outras empresas que possam agregar valor ao grupo. Né? Tá. A gente, recentemente, se não me engano foi ontem, alguém fez uma divulgação, um comparativo com fundo, né, de investimento. O modelo de investimento via holding é um modelo que é tido como ineficiente. Sim, né? sim. Ele é ineficiente por questões tributárias, principalmente. Né? Mas a grande inovação que a gente tem, que talvez passe batido aí, a inovação que o Warren Buffett teve, foi o seguinte: ele percebeu que ele precisava de capital permanente. O capital permanente dá uma vantagem competitiva em relação a fundos, né? Que é justamente no fato que você mais precisa de capital, no fato que você tem maior oportunidade de negócio. E quando a empresa está em baixa, né? Quando a gente tem um movimento de bear market, que ele consiga comprar as ações baratas porque o sócio dele, o acionista, o cotista, não vai pedir o dinheiro de volta. Tá? Então, uma das grandes vantagens é se utilizar, né, do capital permanente, tá? Que faz com que a gente possa trabalhar de forma anticíclica, né? E, ao mesmo tempo, ela tende a ser em escala mais barato que o fundo, porque independente do tamanho do fundo, se você comparar com um fundo que cobra 2,20, as taxas clássicas, e aí é que está o comparativo, né? Nos últimos 45 anos, posso errar aí um detalhe do número, mas nos últimos 45 anos, quem aportou $1.000 na Berkshire Hathaway transformou em $3,5 milhões de dólares. E quem aportou num fundo com a mesma performance transformou em $300 mil. Então, assim, no longo prazo é uma discrepância absurda em termos de vantagem competitiva. Isso é o que a gente visualiza também para o futuro. Eu devia ter começado meus aportes mais cedo lá na Berkshire. Ou ter nascido mais cedo. Mas esse é um outro ponto importante. Por quê? Quando a gente fala de constituição de holding, né, essas empresas elas tendem a chegar na bolsa muito grandes, porque o caminho é inverso. Né? Você vê como a Itaúsa é formada, né? Ou como uma Bradespar é formada. Você já tem os ativos relevantes e você constitui uma holding para poder abraçar esses ativos. Né? E aí você poder fazer um planejamento sucessório, os sócios ficam todos na holding, se tiver um membro da família falecer, ele já transfere as cotas imediatamente, né? Tem toda uma estratégia de planejamento sucessório. Quando a gente pensa nisso, em termos de levar a empresa para a bolsa, geralmente ela já chega madura. Então, você investir numa holding já na bolsa, ela provavelmente está num patamar que é muito grande e que a capacidade de manobrar é muito mais difícil, né? Aquela famosa comparação do transatlântico com o barquinho. Sim. Né? E aí fica muito mais difícil de manejar. A gente se enxerga também como uma oportunidade de se aproveitar do mar sendo um barquinho. Ou seja, constituir uma holding de cima para baixo, né? E podendo agregar valor em ritmo acelerado. Senão... Se o transatlântico dá um errinho ali, já fica encalhado no canal ali, né? Você pega essas empresas como Itaúsa, por exemplo, você tem os profissionais da mais alta estirpe lá dentro. São profissionais muito qualificados, mas que estão trabalhando com um modelo de negócio que às vezes é maior do que o próprio Brasil, digamos. Né? É difícil você encontrar negócios para satisfazer uma Itaúsa que sejam suficientes para mudar ou ter algum impacto em termos de rentabilidade para eles. Né? O mercado acaba ficando pequeno demais, né? Num universo de empresas listadas em bolsas ou mesmo de outras empresas, acaba ficando pequeno. Então, você começa a investir fora do Brasil, né? Ou no caso dessas empresas, ou você tem que ficar estagnado e começa a pagar dividendos. Né? Sim. Até eu vou fazer uma pergunta super simples, né? Primeiro, acho que é a mais básica que eu devia ter feito lá no começo. As mais simples são as mais difíceis. Depois depois tem uma outra também que é simples, mas no sentido mais subjetivo. Mas primeiro, assim, aonde que vocês se inspiraram nesse modelo, né? Como você falou assim, tem Itaúsa, beleza, Itaúsa acho que é modelo de holding no Brasil, talvez no mundo, né? Mas até fiz uma caca aqui. Talvez no modelo de negócio que você falou, assim, a gente não está no estágio de Itaúsa, né? A gente não está no estágio aqui de uma Goal, um Bradespar, a gente está num estágio diferente, né?
Como é que você falou, pô, onde é que você se inspirou, né, para chegar nesse modelo e olhar e falar assim, pô, eu acho que tem um valor aqui que dá para ser destravado, né? Acho que o principal modelo que pode ser emulado nesse aspecto é da própria Berkshire Hathaway, né? Que tem uma história muito parecida, né? O Warren Buffett constituiu uma partnership. Essa partnership foi crescendo, ele apresentou ótimos resultados ao longo dos anos e comprou a Berkshire Hathaway, que era uma empresa têxtil em decadência, né? Essa empresa tinha alguns ativos, mas não compensava o reinvestimento no negócio. Ele começou a liquidar o maquinário, reinvestir em outros negócios. E em algum tempo, o resultado dos outros negócios já era maior do que a própria operação têxtil. Foi quando ele liquidou a operação têxtil e ficou só com a holding, né? A gente está enxergando algo parecido, com a diferença de que a gente não tem esse operacional a ser liquidado, né? A gente tem os ativos lá atrás, mas a gente precisa criar esse operacional do zero. Então, a principal inspiração seria emular um processo de Berkshire Hathaway, de fato, né? Obviamente usando as ferramentas que a gente tem hoje para criar uma operação e em cima dessa operação a gente poder reinvestir o fluxo de caixa livre para aumentar o nosso portfólio. E aí a pergunta justamente era essa, no fazer essa conexão entre esse modelo e a BlueTech, assim, olhar, fazer, assim, onde é que está o valor, onde é que está realmente o diferencial, no sentido assim, talvez não seja nem A nem B, talvez seja numa soma, mas assim, está nos ativos que já estão aí, né, gerar valor dos ativos, né, monetizar os ativos que estão aí, ou ele está no pós, né, ou seja, na execução do que você vai pegar esse ativo e realmente transformar ele em algo 2, 3, 5 vezes maior, né? Então, onde que a gente vai encontrar valor, no sentido que você fala assim, pô, a empresa hoje vale 15 milhões, então tem alguém pagando algo por 15 milhões, talvez vai chegar alguém que vai falar que vale 30 e alguém que vai falar que vale 10, né? Mas hoje tem alguém que fala que vale 15. Né? Mas onde é que está a destrava de valor aí na execução aqui no atual portfólio, gerar valor desse atual portfólio, ou na execução, que nem se falou da Berkshire, que multiplicou muitas vezes no longo prazo, né? Se você olhar para a empresa hoje, tá? Com valor de mercado de 15 milhões e supor que tudo mais constante, esse representa o prêmio de liquidez da companhia, né? Já que a gente tem todo o resto estagnado, ou seja, nada vai mudar em relação aos ativos e passivos que a companhia tem hoje. Então é como se elas se anulassem. Se eles se anulassem. Eles se anulando geram um valor, né? Que seria esse prêmio de liquidez de 15 milhões de reais. Tá? A partir daí a gente tem a forma de criar valor, que é liberando os ativos que estão travados. Sim. Ou trazendo os ativos novos, que é aquele jogo. A gente enxerga mais ou menos como se fosse tirar o pé do freio enquanto acelera, tá? Que acho que a pergunta, né, é como que a gente quer ser avaliado. Sim, né? Como que a gente quer ser avaliado? A gente quer ser avaliado pelo valor intrínseco que a gente vai começar a apresentar para a companhia. Tá? Esse valor intrínseco ele é dependente, de certa forma, dos novos negócios que vão entrar. Esses novos negócios, quando eles entrarem e começarem a gerar caixa livre, tá? O efeito de baixa do passivo, ele potencializa o resultado. Sim. Então, o que a gente entende que vai acontecer? E aí é uma pura especulação. Tá? A gente entende que vai acontecer o seguinte: o fluxo de caixa livre da companhia vai começar a entrar, né, no âmbito das investidas, tá? Na medida que a gente vai conseguir dar baixa nos passivos. E no momento que a gente der baixa nos passivos, vamos aí, projeta aí para daqui até o juízo final, né, ou numa perpetuidade, vamos imaginar que em algum momento esse passivo vai ser liquidado. Sim. A gente vai ficar com um patrimônio líquido livre e desembaraçado, que é o que ela já tem hoje, mais a geração de caixa que ela tem hoje sendo avaliada com desconto, né? Mais o fluxo de caixa dos novos negócios. Tá? Em algum momento, a aceleração da criação de valor dessa estratégia vai aparecer. Tá? E aí o valor vai começar a refletir. Geração de caixa, geração de caixa, geração de caixa, aumento do PL. Geração de caixa, aumento do PL. Geração de caixa, aumento do PL. Tá? Até o momento que a gente vai ficar com o nosso ROI real, né? Que seria o quanto que a gente tem de patrimônio líquido, né? E o retorno sobre ele. Né? Sim. Tá? Eu acho que é isso que a gente visualiza ali na frente. E isso acaba funcionando, de certa forma, como um bônus, tá? Para quem enxerga o processo antecipado. Né?
Porque, de novo, voltando para a estaca zero, com o valor de mercado sendo quantificado unicamente pelo prêmio de liquidez, o que está segurando ali? Se tem um passivo segurando e ele vai ser liquidado, opa, meu prêmio de liquidez sem gerar nada aumenta. Sim. Meu prêmio possa aumentar. E aí, de novo, gerando caixa, ele vai ser potencializado. Sim. Então, fazendo assim, aí é minha conta aqui como analista, né? Mas acho que se tiver já essa, como você falou, talvez a destrava do passivo, talvez já se ajuste ali mais próximo do patrimônio, que seria teoricamente um valor justo de uma empresa, né? Então, depois a gente vai ver a projeção, se vai entregar ROI, lucro e tal. Mas talvez seja um primeiro momento. Mas só para a gente terminar aqui também, que a gente vai andando, a hora passa rápida. Mas como é que tem sido a demanda dos investidores pelo papel, né? Sem falar de trading, de flutuação, mas até eu estava conversando com um gestor hoje, particularmente, e ele falou assim, pô, tem também, não só o caso da Blut, mas várias ações menores, micro caps, small caps, que estão muito distantes do seu valor, né? Sem falar aqui o preço-alvo, que seria justo, que cabe a cada um decidir, né? Mas E aí ele falou assim, Marco, a gente está criando, a gente está falando com bancos, corretoras, de criar, e começa a surgir aqueles fundos que a gente chama de PIPE, né? De comprar empresas listadas, mas como se fosse um fundo fechado ali para comprar empresas listadas. Fala, pô, eu não sei quando vai ser precificado, mas se você me der aí 3 anos, eu acho que vai estar num preço mais próximo do justo. Mas a leitura é essa, como é que tem sido a conversa junto com o mercado de capitais, com investidores, com gestores, para apresentar o case, para apresentar a empresa, como é que tem sido essa dinâmica, né? A gente tem sido bastante conservador nesse aspecto, tá? A gente se limita hoje a fazer divulgação só do que é verdadeiro, tá? Verdadeiro, necessário e obrigatório. De novo, a gente coloca aí um pouco digamos, a comunicação corporativa como uma etapa secundária. A gente só pode falar daquilo que a gente tem bastante segurança, né, e de um passo que a gente está conseguindo avançar. Tá? Então, a gente não foi muito com uma vontade muito grande de expor a empresa. Tá? Nós, como operadores da companhia, a gente está muito mais interessado em resolver as questões fundamentalistas da companhia. Né? Nós somos uma empresa, a gente está na economia real. A gente precisa gerar retorno para os acionistas. Né? Não há necessariamente uma necessidade de mostrar mais do que a empresa pode apresentar. Então, a gente está sendo bastante conservador nessa aspecto. A gente entende que existe uma necessidade crescente de expor o que está acontecendo, até por uma questão de respeito aos acionistas, né? Mas a gente tem sido conservador nesse aspecto. Tá? A gente, obviamente, aceitou seu convite com honra de falar, mas existe um projeto para expor cada vez mais o que está acontecendo na medida que as coisas vão acontecer de fato. Legal. Até eu queria deixar o espaço aqui no final também, para vocês passarem um recado, né? Principalmente que eu digo assim, é o momento RH, né, que eu falo. Então, assim, como é que vocês veem a companhia daqui a 2, 3, 5 anos? Como é que você vê essa dinâmica no sentido, enfim, de empresas participando, né? Todo esse processo. Sabe que é um processo que talvez dependa de vocês, mas também dependa talvez de processos judiciais, enfim, talvez mais difícil de ter um timing. Então esse é o espaço que eu deixo para realmente fazer, como é que a gente vê a companhia em 2027, 2030, né, nos próximos anos? Bom, a gente, o que o mercado vai refletir do que a gente faz, né, é outra coisa. O preço deixa comigo, que é nosso trabalho aqui como analista. Exatamente. O que a gente tem, o Yuri e eu, e a equipe que tem dado suporte, a gente tem trabalhado 24 horas por dia para fazer as coisas andarem. É um grande desafio para nós, né? É um desafio que seria recusado por grandes executivos de mercado com mais de 40 anos de experiência. Então, não é algo fácil de se fazer, tá? Mas que a gente está fazendo com bastante gosto, né? Pelo gosto do desafio, pelo potencial do negócio, pela perspectiva que a gente tem, de fato, de criar valor para os acionistas. Então, é o que a gente tem
tem feito assim com grande entusiasmo. Tá? A questão da linha do tempo, né, e de como a gente vai concretizar isso, a gente já modificou muitas vezes e tem ficado cada vez mais claro. Né? Hoje é muito mais claro imaginar que a gente vai conseguir etapa a etapa trazer negócios, mas sem pressa, sem pagar mais caro do que valem os negócios. A gente não tem esse afã de fazer negócio para mostrar ao mercado. Então acho que o recado que a gente poderia dar aqui interessante é o seguinte: é legal acompanhar a companhia, a gente quer ser avaliado pelo que a companhia vai apresentar de fato e não pelo que a gente está falando, né? Acho que tem a expectativa de que a gente vai concretizar esse plano e apresentar talvez aí um case de turnaround interessante para a Bolsa Brasileira. E só para terminar também, quem quiser acompanhar, tem todos os documentos lá oficiais estão disponíveis, né? Então toda a comunicação acho que vale acompanhar pelo próprio site da companhia, né? Então deixar aqui o canal, né, para vocês quiserem deixar o endereço, enfim, toda a comunicação da companhia também à disposição para quem quiser saber mais. Perfeito. O Yuri e eu estamos à disposição. O Yuri é o diretor de relações com investidores. O site da companhia está no ar, todos os documentos espelhados do rádio da CVM, tudo que é enviado está lá disponível também no site. Estamos dando uma mudada na landing page para ir colocando as informações relativas ao processo de aquisição de empresas. E logo mais está tudo voltando a funcionar. Com certeza. Pô, a gente vai acompanhar muito, muito de perto, né? Também, lógico, no caminhar a gente vai deixar aqui o convite para novas atualizações, acompanhar, né? Muito obrigado, muito gentil, né, de vocês aqui estarem vindo, né, um do Rio de Janeiro, outro de Salvador, né? E a gente continua aqui à disposição, né, para trazer essas informações aqui sempre atualizadas para todos que nos acompanham. Obrigado novamente. Nós é que agradecemos pelo espaço e pela honra de bater esse papo. Obrigado, Marco. Boa tarde, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima, a gente se vê. Até mais. Tchau.